Começando mais um vídeo, e esse é um vídeo um pouco atípico. Por quê? Porque o objetivo desse vídeo é realizar um trabalho da universidade, em que o professor pediu para que nós, alunos, fôssemos observar a diferença entre o preço de um carro por assinatura e um carro 0 km que você compra. E aí a gente vai calcular os custos de todo esse tipo de negócio para saber qual vale mais a pena. E agora estou eu aqui na rodoviária do Tietê, onde temos diversas locadoras de carro, como a Unidas, Localiza e Movida, entre outras, e eu vou fazer uma pesquisa de campo justamente para fazer os cálculos e saber quanto custa um carro por assinatura aqui. E depois a gente vai, obviamente, em uma concessionária para saber quanto custa um carro financiado por lá. E aí eu volto com vocês daqui a pouco para trazer mais informações sobre valores. Meus amigos, já começamos os test drives. Talvez você não entenda o que aconteceu, mas calma. Vou só resolver isso aqui e eu já te explico. Então, pessoal, como eu já falei pra vocês, naquele dia fui resolver a situação do carro e infelizmente não consegui chegar a nenhuma conclusão. Os caras simplesmente me esculacharam, me trataram muito mal. E sim, já tentei reclamar, mas não consegui, porque o atendimento é só feito por robôs. Mas não vem ao caso, não é sobre coisa ruim o trabalho, e sim sobre coisas boas. Então, eu tô aqui em outra locadora, que não está me patrocinando, mas estamos aqui. E eu tô fazendo alguns testes, inclusive agora vou para uma loja fazer um teste em um carro, na mesma categoria que eu escolhi, para fazer esse trabalho. Então, daqui a pouco eu tô indo lá, vou mostrar para vocês. Eu vou agir como se eu fosse um grande cliente. E aí, com isso, eu vou fazer toda a simulação, todas as análises para mostrar para vocês o que vale mais a pena. Se vale mais a pena você comprar um carro ou se vale mais a pena você assinar um carro. E sim, já tenho o meu palpite, mas vamos aos dados, né? Não importa a minha opinião, mas sim os dados, o que os dados dizem. Então daqui a pouco eu volto com vocês com mais informações e aí a gente vê o que acontece. Estou agora em o maior shopping da América Latina. Shopping Aricanduva, e essa parte aqui é a parte onde temos o showroom de diversas grandes lojas e marcas de carro. Então a gente tem marcas chinesas elétricas, nós temos Chevrolet clássicos e várias outras. Então daqui a pouco eu mostro para vocês o carro que eu vou pegar para fazer toda essa análise, todo esse teste. E sim, quero um carro legal para fazer um teste legal, não só um carro simples e básico, mas um carro diferenciado. Quem sabe talvez eu não vá para um desses aqui chineses elétricos. Eu confesso que eu tenho uma experiência prévia com carros chineses, porque meu pai tem um carro chinês. E um dos pontos extremamente importantes é que eu tenho dirigido bastante carros brasileiros, carros fabricados aqui e tal. Então são carros mais populares e mais simples. Só que, cara, eu confesso que é difícil, porque os carros brasileiros hoje, eles têm uma qualidade de acabamento, uma qualidade, em contexto geral, muito inferior aos carros chineses. E não estou sendo pago, não é nada desse tipo, galera. Eu tô simplesmente sendo bem honesto, eu sou sempre muito honesto e vou ser honesto com vocês. O carro chinês hoje, ele tá dando uma surra em os carros brasileiros. E isso é uma situação complexa, né, diria eu. Porque, o que você vai fazer? As montadoras têm preços altos, muito altos. As chinesas têm preços extremamente competitivos e o produto é muito melhor. Então a gente fica nessa briga aí, né? É complexo, cara. Não sei o que dizer pra vocês não, porque tenho andado com bastante tipo de carro, todos eles muito abaixo do que os chineses entregam. E aí, você curte carro chinês ou não? Acabei de ir numa loja e de novo fui muito mal atendido. O cara não quis nem apertar na minha mão. Talvez ele viu que eu era jovem e falou: esse moleque é um otário, não vou dar atenção pra ele. Meus amigos, mais um ponto pros chineses, né? Enfim, vamos ver. Vou pra outra loja aqui, ver se eu sou bem atendido, porque tá osso, galera. De verdade, pode parecer até que é perseguição minha, né? Que eu estou fazendo graça, mas não é, mano. A galera tá sacaneando. E é até bom gravar isso pra vocês. Pena que eu não tenho uma câmera de peito assim, de cabeça, pra mostrar pra vocês essa gravação. Eu queria muito que vocês vissem. E aí o vendedor depois vai falar que o Brasil tá difícil, né? O cara não quer me atender, meu. Tudo bem que eu tô fazendo um teste, mas e se eu fosse um bom cliente?
Perfeito. Eu vou levar você pro melhor vendedor que a gente tem. Tá bom, te agradeço. Muito bem. Beleza, mas eu quero fazer um test drive, tem como? Sim, Se eu precisar de aqui, só com o vendedor mesmo. Tá bom, sem problema. Obrigado. Pessoal, estou em outra loja. Parece que vai funcionar agora, hein? Dessa vez, talvez. Galera, não sei. Infelizmente eu não consegui gravar o carro, o teste que eu fiz com ele pra vocês. Queria muito, inclusive foi um dos grandes motivadores de todo esse vídeo. Mas infelizmente eu não consegui porque teria que pedir autorização para a marca. O vendedor disse que seria complexo, talvez ele pudesse se comprometer. E por melhor que ele tenha me atendido dessa vez, graças a Deus, ele disse que infelizmente eu não poderia. Mas na concessionária, dentro da loja em si, eu poderia gravar os carros. Então esse é o carro que eu testei e mostrei para vocês. Vamos aos dados. Então é um carro que custa mais ou menos 237 mil. Eu fiz uma negociação, chorei e consegui chegar no valor de 215 mil reais. Considerando que eu vou fazer uma aquisição 60-40, ou seja, eu vou dar 60 mil reais, 60% de entrada agora, que representa 129 mil reais, e vou dar também outros 40% durante 24 meses, a parcela ficou em torno de 3.726 e alguns quebrados. Vocês podem ver tudo isso aqui na tela. Esses são os valores da parcela, como ficaria. E aí no total eu tô pagando isso aqui de juros. Sim, você tem uns juros ali, mas é um juros quase que irrelevante, considerei. Então foi uma negociação que eu diria que foi até boa. Mas quando a gente fala de carro, a gente fala de alguns custos que são fixos e até variáveis, como por exemplo o seguro e IPVA, o licenciamento do veículo. Aqui também a gente tem que considerar alguns valores como emplacamento do veículo, que gira em torno de R$550 na concessionária. Então tudo isso sendo somado, nós chegamos a essa conclusão. Esse é o valor da parcela do veículo, esse é o valor do carro no fim e o quanto que eu estou pagando de juros. Agora, com essa informação, com esse dado, com essa resposta, a gente vai para a próxima etapa. A etapa em que a gente vai fazer a conta em um carro de assinatura e quais serão os seus benefícios ou não, às vezes vai ser até pior. Vamos comigo. Então pessoal, recapitulando para vocês agora as questões dos preços. Estou fazendo a conta aqui. Então o carro ele custa 237 mil reais, eu consegui um desconto que ele caiu para 215. Com isso, eu preciso dar uma entrada de 60%, que é o equivalente a 129 mil reais. E ficam faltando 86 mil, representando os outros 40%, que eu vou pagar em 24 meses. E aí ele me disse uma parcela de 3.726,25 em 24 meses, o que representa aí 0,45% ao mês de juros, tá? Mais 550 de documentação, para o carro sair documentado. Eu fiz as contas aqui do IPVA e é mais ou menos em torno de 4% aqui em São Paulo, que dá em torno aí de R$9.480. O licenciamento desse carro, porque além do IPVA precisa ser pago, o licenciamento é de R$167.074. E o seguro, vocês talvez não sabem, mas eu sou um corretor oficialmente da SUSEP, eu sou regulamentado, um corretor de seguros. E eu fiz uma cotação alta em algumas empresas e a mais em conta que eu encontrei foi a opção de R$12.580,54 para o meu perfil. Óbvio que mudaria de perfil para perfil, mas o meu perfil é esse valor que pode ser pago em 12 vezes de R$1.000,78. A conta subiu, hein? Então pessoal, e aí fazendo todas as contas, já estamos em um outro dia, mas fazendo todas as contas, nós chegamos a uma conclusão que, somando a parcela, financiamento, somando IPVA, licenciamento, todos os custos que teria com o carro e que já foi passado para vocês anteriormente, se a gente dividisse cada um desses valores por mês, o que não necessariamente é o que vai ser feito, talvez, nesse cenário, mas se a gente dividir todos esses valores por mês e somar cada um deles, nós chegaremos no valor de
R$5.659,40 por mês de parcela. Então esse seria, digamos que o custo do veículo 0 km. E aí tá o ponto. Se a gente tem esse valor por 0 km, nós temos que considerar esse valor também para o carro de assinatura. E é aí que vem o ponto, onde o carro de assinatura chegará para essa conversa. Como eu falei para vocês no início do vídeo, foi complexo, eu tive dificuldades para pegar um carro, uma assinatura, fazer um teste em alguma locadora ou coisa do tipo, porque os caras me trataram muito mal, brigaram comigo várias e várias vezes. Mas eu cheguei numa outra conclusão, consegui encontrar uma empresa, utilizei a Turbi como plataforma para fazer essa simulação, e eu fiz uma simulação em um carro da mesma categoria, do mesmo nível, do mesmo estilo do carro que foi avaliado, vocês também viram no vídeo, dentro desse cenário aí da concessionária. E aí, sendo assim, peguei um carro chamado Creta N-Line. Esse carro é um carro bem capacitado ali, tem bastante opcionais e bastante coisa, e ele é o carro que brigaria ali no mesmo padrão do Volkswagen Taos, que foi o que eu mostrei para vocês na loja presencialmente. E aí, chegando nas contas, fazendo as bases, eu considerei um outro cenário para essa persona do vídeo, no caso eu, que no plano básico, o Creta N-Line é por esse valor aqui. Então vocês podem ver que esse Creta N-Line preto, ele custa aí R$4.299, mas ele tem uma franquia de apenas 1.500 km, que para mim não é suficiente. Logo, eu fiz uma outra simulação, que é com esse Creta branco, que é o mesmo carro, a mesma coisa, a única diferença é que ele tem uma franquia maior, então eu posso andar com ele por 2.000 km ao mês, que atende a minha demanda como consumidor. E aí, tendo isso em vista, eu não preciso pagar IPVA, licenciamento, seguro e nada desse tipo de coisa, mas existe uma pegadinha dentro das franquias da Turbi, porque quando você aluga um carro nesse cenário, você tem que pagar uma franquia caso tenha um assalto, um roubo ou algum acidente, alguma coisa ruim que aconteça, você tem que pagar uma franquia de R$8.000. E se a gente considerar esses R$8.000 divididos por 12 meses, ficamos com um número bem cabalístico, R$666,66. Então, se a gente levar em consideração os custos desse carro por assinatura, chegamos à conclusão de que ele custou R$58.799,88 durante o ano, mais um calção de R$8.000, que é um dinheiro que ficaria preso, e ao final do ano eu poderia removê-lo ali em caso de nenhum acidente, nenhum problema com o veículo, o que faz talvez um pouco de sentido. Mas agora a gente tem que ir para um outro nível de cálculo, que é o cálculo do rendimento, do investimento, de não ter gasto esses 129 mil lá atrás com o carro 0 km, para a gente saber quanto que ele renderia por mês e quanto que ele chega próximo de pagar esse carro por assinatura, se é que vale a pena ou não. Certo, galera, então se a gente for calcular, inclusive observando esses exemplos que eu vou mostrar para vocês, na própria HP, a uma taxa aí de juros compostos de 0,9% ao mês, nós chegaremos a uma conclusão de que se a gente investir 129 mil ao invés de dar essa entrada no final do ano, com esse rendimento de 0,9% ao mês, nós teremos aí um rendimento nos investimentos de R$14.642,74, que seriam abatidos aí do valor desse carro por assinatura. Ou, se a gente investisse uns 215 mil, pensando num cenário que o carro zero custa 215 mil e eu sou uma pessoa que, mesmo comprando parcelado, tenho dinheiro à vista para manter os meus compromissos e honrá-los, a gente investindo essa mesma taxa de 0,9% ao mês, teremos aí um valor de R$24.408,58 de rendimento, que também pode ser abatido no valor aí dessa assinatura, que ficaria em torno de uns 30 e poucos mil reais de diferença por ano que eu gastaria. Então, talvez faça sentido pro perfil do cliente, pro perfil do carro, para todo esse cálculo, uma assinatura, porque assim a gente consegue, de uma forma mais específica, não se descapitalizar. Então, nesse melhor cenário, eu teria 215 mil reais guardados, eu teria um carro novo
todos os anos, um carro que eu trocaria todos os anos, sem necessariamente pagar juros para ninguém, mas sim receber juros, porque daí o meu dinheiro, ao invés de estar sendo gasto com juros, ele está sendo guardado e aumentado através dos juros compostos de 0,9% ao mês todos os anos. E aí a gente pode encontrar até possibilidade de cenários de, sei lá, 5 anos, de repente esse 0,9% até aumentar, porque talvez a Selic mudou, ou porque de repente eu encontrei um produto de renda fixa mais seguro e melhor, com rendimentos maiores, e tudo isso pode ser um valor até maior do que esse 0,9% ao mês. Então tudo depende, mas no cenário geral, acredito que é muito mais relevante fazer uma assinatura de um carro do que necessariamente comprar um carro zero, até porque o carro zero, a gente tem custos aqui que ainda não foram considerados, como por exemplo manutenções da concessionária, a gente tem custos envolvendo, por exemplo, de repente um pneu furado, ou uma suspensão que aconteceu alguma coisa, ou num pior cenário, imaginando aí até os jornais brasileiros em que os bandidos hoje em dia têm roubado até os faróis do carro, de repente esse prejuízo entraria na conta do meu carro. Então acredito que faz sentido, a minha opinião final seria essa, e o carro por assinatura hoje ele é melhor, inclusive sou adepto a isso. Então hoje tenho dirigido carros por assinatura, já troquei de carro pelo menos 3 vezes e tem sido legal porque eu não gasto dinheiro, digamos assim, eu continuo sempre capitalizado, mas sempre com um carro bom à minha disposição. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixa o seu like, compartilha se gostou desse vídeo e envie para mais pessoas para que elas vejam e também se interessem por fazer essa conta, porque nesse cenário talvez fez sentido, mas pode ser que em algum outro não faça. E aí vocês decidem se assinam um carro ou compram o seu carro 0 km para dizer que é seu. Tamo junto e até a próxima.